Dito isso, abra sua Bíblia, Josué capítulo 7. Precisamos concluir o texto da semana passada. Nós estávamos olhando esses versos. E eu gostaria de, então, finalizar olhando algumas verdades importantes aí que nós já olhamos. Estamos falando sobre pecados escondidos, estamos sendo desafiados pelo estudo desse texto. E aí nós vimos que há um grande perigo em desenvolver essa atitude de jogar para baixo do tapete aquelas coisas que Deus sabe que está ali. O mundo pode não ver, mas Deus está observando. Olhamos então aí que a história passa o povo de Israel entrando na terra prometida. Quando eles chegam aqui, o Jordão vai ser seco para que eles possam atravessar. Eles adentram, vão até ali Jericó. Chegam em Jericó, estão preocupados com a luta. Hoje, se vocês viram as crianças cantando a música, vem com Josué lutar em Jericó. E o povo ficou com muito medo. E Deus falou, não se preocupe. Vocês estão com medo de lutar, eu vou vencer essa batalha para vocês, eu vou vencer esse desafio para vocês. E Deus, então, conquista Jericó sem auxílio, sem a necessidade, dos israelitas lutarem. E Deus coloca só uma observação, não peguem nada dessa cidade, tudo que está aí me pertence. Tudo aí é amaldiçoado, porque eu vou destruir. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, vocês estão entrando na Terra Prometida, é a primeira cidade, as primícias dessa cidade são minhas, me pertencem. Vocês não devem pegar. Se alguém pegar algo dessa cidade de valor, ouro, prata, animais, roupa, o que vocês pegarem daí, vocês estão roubando a mim. O povo concordou, claro, e a história vai. Mas um dos homens, quando entra na cidade, fica tentado quando ele observa uma capa babilônica, uma capa longa. A capa babilônica era uma capa... A Babilônia é uma das cidades, se não for a mais antiga, uma das mais antigas da história. Era uma capa que normalmente seria feita com detalhes de ouro, com fios, com algum ornamento de prata, de ouro. Era uma coisa muito valiosa e o homem cobiçou aquilo. Não só isso, ele viu prata num lugar, ele viu ouro em outro lugar e ele pegou aquilo. Então vão os eventos do trecho que nós estamos vendo, começam a desencadear dessa maneira. Deus falou, eu vou com vocês, não tenho medo, mas vocês desobedeceram. Então, nós começamos a olhar aí e vimos que, em primeiro lugar, aí eu mostrei a cidade de Jericó, as conquistas, desobediência, não é? De Acã, ele vai fazer um buraco embaixo da sua tenda, ele vai esconder a capa, vai esconder a prata, vai esconder o ouro, e ele vai camuflar, colocando tudo encoberto e vai falar, bom, ninguém viu. Só que o problema é que na mente dele, e é muito comum na mente dos crentes acharem, ninguém viu, mas Deus viu. Deixa eu pegar água aqui que eu engasguei. E o fato de Deus ser visto era suficiente para que o povo fosse punido. E é muito chamativo nesse texto o fato de que uma pessoa peca e Deus pune todo mundo. E fica o alerta para nós. Deus olha para a sua igreja, olhou para o povo de Israel, que era um povo separado da igreja, mas o mesmo tratamento continua. O judeu era um povo só, havia uma coesão entre eles, e nós também. Então, o seu lar, a sua igreja, funciona dessa maneira. Quando um peca, Deus olha para o corpo. Nós somos chamados para Deus para viver em comunidade. Nós somos galhos de uma mesma árvore. Nós somos pedras colocadas sobre o mesmo alicerce. Deus nos responsabiliza. As figuras usadas na Bíblia para descrever a igreja são figuras importantes. Ele nos chama de corpo unido. Pedra viva. Ramos de uma árvore. Todas elas evocam a ideia de que vocês são diferentes, estão às vezes separados, mas existe uma coisa que une vocês. Então, se um peca, eu responsabilizo todo mundo. O Antigo Testamento não era diferente. Adão pecou, a humanidade foi responsável. Abraão, Deus disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Alguém obedece, o mundo acabou sendo beneficiado, porque por meio de Abraão virá a linhagem do Salvador. Então, essa noção de que um peca, o pecado se espalha, funciona assim. O pecado pode ser cometido sozinho, mas as consequências nunca ficam sobre uma pessoa só.
Não existe pecado sem consequência sobre terceiros. Todo pecado vai tocar alguém. Não sabemos quanto, mas ele toca todo mundo. Principalmente os à volta. Se você estiver à volta de quem pecou, o pecado vai se alastrar. É um que peca e as consequências vêm sobre todos. Esse texto nos mostra isso. Veio a desobediência, então eles vão lutar contra Ai. Ai ficava a uns 20 e poucos quilômetros ali de distância, alguns dizem 14 no máximo. E nessa batalha o povo diz para eles, olha, não precisa levar muita gente, 3.000, tá bom, Josué. Nós somos 600.000 homens de Israel. O povo de Ai é um povo pequeno. Se você está com a Bíblia aberta, olha no capítulo 8. O capítulo 8 mostra um pouquinho para você da população de Ai. Mais à frente, no segundo confronto, Josué e o povo de Israel vão vencer a batalha. Acharam? Josué capítulo 8, verso 24. Tendo os israelitas acabado de matar todos os homens de Ai no campo e no deserto, os que tinham perseguido, e havendo todos caídos a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio de espada. Aí olha o que fala no verso 25. Os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Quantas pessoas tinham Ai? 12.000, entre homens, mulheres e crianças. Então, a conta básica é assim, haviam 3.000 homens, supondo que esses homens eram casados, então você tem 3.000 mulheres, já tem 6.000 pessoas. Se cada mulher tivesse 2 filhos, que era muito comum para a época, você tem 12.000 pessoas aqui. Então, veja qual foi a conta dos subordinados de Josué. Não fatigue o povo. Mande subir 2.000 ou 3.000 soldados. Como é que ele fez essa conta? Ele olhou e falou, aqui, no máximo 3.000 pessoas, 3.000 homens para lutar. Pode ir sobre eles e você vai vencer. E a conta foi certa, só que eles se deram mal. 600.000 homens estavam lá, Josué mandou 3.000, e dos 3.000, 36 morreram nessa empreitada. Então veja que a força de Israel não estava na sua habilidade militar, mas estava em Deus ir ou não com eles. E eles não sabiam que Deus não estava mais caminhando com eles. Desobediência leva à derrota. Vimos na sequência que a derrota produz na vida das pessoas o desespero. Foi isso que nós observamos. Josué, então, a partir do versículo 6, fala, então Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se sobre a terra perante a arca do Senhor, e deitou o pó sobre a sua cabeça. Disse Josué ao Senhor, por que nos fizeste passar este povo ao Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Se não nos contentássemos em ficar além do Jordão. Senhor, o que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então Josué se desespera e fala, Deus, o que vai acontecer da gente quando os inimigos souberem que nós fugimos do bairro, não era nem uma cidade, desse vilarejo chamado Ai? Ai de nós. O povo virá, os amorreus, os cananeus vão se juntar e vão nos destruir completamente. E o que será do teu grande nome? E aí então Josué, que era um guerreiro, sabia orar muito bem. E ele falou, Deus, eu não só estou preocupado conosco, nós nos contentaríamos em ficar do outro lado do Jordão. Para nós estava tudo bem. Mas o Senhor nos trouxe para cá, nós só seguimos a arca. Nós só atravessamos porque o Jordão secou. O Senhor mostrou que era para vir para cá. E agora nós estamos perdendo. Senhor, o que será do seu grande nome? Vai espalhar a notícia de que o Senhor é um Deus falso, fraco. Tirou o povo de Israel do deserto, do Egito, levou pelo deserto, mas não conseguiu cumprir a promessa de colocá-los numa terra. E o seu nome será zombado. E quando ele ora assim, o coração de Deus, ele move o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus, a coisa que Deus mais zela é sua glória e o seu nome. Então, quando você tem dificuldade ou quando você precisa de algo, uma forma de você orar, e eu disse para os irmãos, se você não pode dizer, Deus, isso que eu estou pedindo, se não for atendido, é a sua glória que vai ser diminuído. Se você não consegue glorificar a Deus com os seus pedidos, muito provavelmente o que você está pedindo é errado. Você pode pedir um carro. Deus, eu gostaria de ter um carro novo. Aí, se você puder dizer, olha, se o Senhor não me der, a sua glória, Senhor, vai ser menor. Senhor, alguém pode pedir, Senhor, eu gostaria de ter um companheiro, uma companheira.
Porque se eu caminhar sozinho, a sua glória vai ser uma. Mas se eu tiver alguém, sua glória vai ser maior. Porque eu vou me relacionar, eu vou ter um relacionamento bíblico, eu vou, quando tiver filhos, criá-los na sua disciplina, na sua orientação. Então vai ser uma família que vai ser exemplo. A sua glória vai ser maior na minha família do que no indivíduo. Deus se alegra, Deus se agrada de pedidos assim. A gente não deve orar falando, Senhor, se o Senhor não me der, eu vou ficar triste. Deus é isso, filho? Ele tem que atender sua oração porque você vai chorar? Se o Senhor não fizer, eu vou diminuir a minha frequência na igreja. É isso. Essas são as razões pelas quais nós temos que pedir um bem ou outro. Precisamos aprender a orar, e Josué faz isso. Porém, enquanto ele ora, Deus diz para ele assim, no verso 10. Então, disse o Senhor a Josué. Qual foi a ordem dele? Levanta-te, porque está com o rosto prostrado em terra. E aí que nós paramos. Toda vez que nós oramos, Deus, ele tem prazer em nos direcionar. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Já falei dos itens que estavam lá dentro. Josué vai orar ali, diante da Arca. E ele fica desde manhã até a tarde orando. E há um ponto em que Deus, então, fala. A Bíblia não explica para nós como isso aconteceu. Se apareceu numa coluna de fumaça, como foi, mas o texto é registrado para nós dizendo, Deus fala com Josué e a ordem dele é, Josué, verso 10, levanta-te, porque você está com o rosto assim prostrado ao chão? É um dos poucos textos, se eu não me engano, existem só 2 ou 3 textos na Bíblia em que Deus manda alguém parar de orar. Você sempre vê, venham conversar, vamos, ore, venha me buscar, mas aqui ele fala para Josué, eu quero que você pare de orar. Tem outro texto, eu marquei aqui do lado, Êxodo, pode ler na sua casa depois, Êxodo 14, verso 15, quando o povo está diante do Mar Vermelho, e Moisés está clamando, Senhor, o que eu faço e tal, e aí Deus manda ele parar de orar, e fala, Moisés, por que clamas a mim? Para de orar, marche, mas Deus, é mar, por que você está clamando? Eu não quero mais que você clame, eu quero só que você marche. E ele manda Moisés para orar. E você tem o texto de Isaías que Deus fala, eu não quero que vocês se reúnam mais, porque o ajuntamento de vocês é marcado por iniquidade. Olha, vocês oram e eu fico enojado. Então Deus manda o povo de Israel parar de orar. Não estou lembrado de cabeça se tem mais algum texto ou não, talvez até tenha. Mas esses são emblemáticos. Josué, Moisés e o povo de Israel. Parem de orar. Por quê? Não adianta orar se você não coloca a sua vida em ordem. Não adianta orar se a vida está emporcalhada. Irmãos, eu estou cansado de ver gente falando assim, pastor, eu fiz vigília de oração, eu estou orando, eu estou lutando com Deus. Pode orar o quanto quiser. Orar é bom, não é ruim. Mas se você, em contrapartida, não coloca a sua vida em ordem, a oração se torna, em alguns casos, até abominável a Deus. Talvez seja um problema de muitas famílias. Não acho que o problema seja orar, mas eu acho que muitas pessoas oram, mas não fazem nada. Não levantam, não colocam a mão na massa. Senhor, muda o coração dos meus filhos, mas não faz nada para mudá-los. Senhor, me dá uma nova oportunidade de emprego. O que você está fazendo para melhorar, para crescer? Qual é o curso? Como é que você se porta no trabalho? Não adianta só orar. Aliás, a palavra oração, ela termina com a palavrinha ação. Você precisa agir. Não adianta só pedir, ok? Dito isso, é daí que nós vamos seguir. O versículo seguinte vai falar assim, Israel, verso 11, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem o puseram. Interessante que todas as coisas que Deus fala para Josué, ele colocou no plural. Preste atenção, a Bíblia fala que foi um homem só que pecou, muito provavelmente a família envolvida, mas um homem. E no versículo 1 até dá toda a linhagem dele, filho de tal, filho de tal, filho de tal. Mas quando chega no verso 11, Deus fala, Israel pecou. Eles violaram a minha aliança, tomaram. Deus expandiu o indivíduo para o grupo. E isso tem algo importante para nos ensinar. Muitas vezes uma igreja padece porque um indivíduo, um membro do corpo está vivendo uma vida de pecado, escondido, dupla. Deus olha para a igreja e fala assim, o quê? Talvez, agora olhando no micro-universo da sua família, às vezes não há bênção sobre o seu lar,
porque tem alguém ali pecando. E Deus faz isso. Me lembro há muitos anos atrás, muitos mesmo, estou falando aí de 35 anos atrás, ou até mais. Estava numa mesa da minha casa, nós estávamos orando, uma série de coisas difíceis estavam acontecendo, uma semana de diversos desafios, problemas. Meu pai estacionava o carro, alguém vinha, batia no carro da prefeitura de São Paulo. Minha mãe voltando de ônibus, alguém cortou a bolsa enquanto ela estava segurando aquele lugar de apoiar a mão, roubaram a bolsa. Só coisas difíceis acontecendo a semana toda na casa. E eu lembro que nós estávamos em volta da mesa, simplesmente um momento minha mãe vira e fala assim, precisamos orar. E nós paramos, achamos, vamos orar pela comida. Ela falou, precisamos orar. Alguém deve estar fazendo uma coisa muito errada aqui em casa, porque a mão de Deus está pesando sobre nós. E nós oramos. E eu sabia que era eu. Eu sabia que era eu. Eu ali. Eu falei, nossa, eu não tinha me atentado. A mão de Deus estava sendo estendida sobre a minha família, porque eu estava fazendo coisas erradas. Então tome cuidado. Às vezes na sua casa as coisas estão conturbadas, você tá tudo bem com Deus. Josué estava bem com Deus. Mas tem alguém ali. Tem um Jonas dentro da sua casa que está fazendo tudo conturbar. Por que Deus faz isso? Por que Deus não vai lá e toca só naquela pessoa? Não é? E resolve o problema. É porque Ele sabe que nós somos um corpo. E Ele quer criar na mente da igreja a ideia de corpo. Para que não aconteça o que acontece nas igrejas atualmente, dizendo, aquele irmão está pecando? Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com os seus problemas. Negativo. Cuidado, hein? Essa é a razão porque muitas igrejas não avançam, porque muitas famílias não avançam e porque os problemas estão aí. Continuando aí no texto, você vai entender o que Deus fala. Verso 13. Então, nós vimos que desobediência foi o primeiro erro, levou à derrota. A derrota levou o povo ao desespero. Enquanto eles estão desesperados, do versículo 10 ao verso 15, Deus oferece direção. Então, tudo com letra D fica fácil de você guardar. Desobediência, derrota, desespero, e depois do desespero Deus aponta um caminho, aponta a direção que eles deveriam seguir. O verso 13 diz assim, dispõe-te, ou seja, levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará. E segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará-se à casa. E a casa que o Senhor designar chegará-se ao homem, homem por homem. E aquele que for achado com coisa condenada, preste atenção aí o aviso que Deus dá no dia anterior. Aquele que for achado com aquilo que foi condenado, será queimado a fogo. E tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez o que era loucura diante de Israel. Entenderam o que Deus falou? Josué, levanta, chega de orar. O povo tem pecado escondido lá. Manda o povo se santificar. Eu quero que todo o povo pare todas as atividades, todo o povo vai... lembra que era tarde? Eles vão ter o começo da noite, a madrugada toda, amanhã cedo. Eu quero que todas as tribos se reúnam. É gente, hein? 2 milhões de judeus, é gente. Eu quero que vocês se dividam em tribos. Todas as tribos, cada clã com o seu. E eu então vou fazer com que seja descoberto qual foi a tribo que pecou. Depois, dentro da tribo, você vai achar qual foi a família, o grande grupo, né, familiar. E depois do grupo familiar, você vai achar uma família só. E dentro da família, você vai até achar o homem, a pessoa responsável. E essa pessoa será responsabilidade. Deus, em outras palavras, está dizendo, você pecou, Josué, eu sei que você pecou, a nação pecou, não é? E você junto com eles, mas eu não vou desistir de vocês, eu vou dar uma segunda chance. Vá lá, coloca tudo em ordem e nós vamos caminhar. E o que vai acontecer é basicamente isso daqui, Deus vai apontar uma direção a ser seguida. Como é que essa direção vai ser feita? Essa direção, ela vai ser por lançar sorte.
antes que alguém já comece a perguntar, pastor, mas é certo lançar sorte? Hoje em dia eu posso lançar também para descobrir isso ou aquilo? Não é assim que nós procedemos. Deus mudou a forma dele agir. No passado era a forma como ele agia. Mas em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz, tendo Deus outrora, no passado, falado de muitas formas e de muitas maneiras. Como? Ele falou por meio de sonho, de visão, falava diretamente, falava por meio dos sacerdotes, falava por meio de profeta. E ele fala, Deus outrora falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias, ou seja, nos dias atuais, últimos dias é a partir de Jesus para frente, nos falou por meio do seu Filho. Então é através do Filho que nós decidimos aquilo que temos ou não fazer. E a revelação do Filho está aqui na palavra de Deus. Como é que era dado essa revelação? Essa revelação normalmente era feita através de... É um mistério, mas existia lá no povo judeu algo chamado Urim e Tumim. O que é o Urim e o Tumim? Ninguém sabe. Então eu sei que as pessoas vão falar, você vai achar gente por aí explicando e tal. Muito provavelmente está relacionado às pedras que estavam no peitoral do sacerdote. O sumo sacerdote tinha... Deixa eu ver se eu tenho na própria imagem aqui. Aqui, ó. No peito, no tórax do sumo sacerdote existia um colete e ele tinha as pedras que estavam no peito do sumo sacerdote. Cada pedra era representando uma tribo de Israel. Então era fácil, tá bom? E também essa estola, nessa roupa que ele tinha, essa placa que ficava aqui na frente, quando ele abria, alguns acreditam que eles tinham duas pedras aqui, que seria o Urim e o Tumim. Alguns acham que era uma pedra só, que funcionava como cara e coroa, tá bom? Urim e Tumim pode ser faces de uma única coisa. Ninguém sabe o que é, mas nós sabemos que está relacionado diretamente àquilo que está no peito dele. Então, olha, reúna as tribos e eu vou apontar qual é a tribo que pecou. Então, aqui você já sabe, ó. Se pegasse essas pedras, juntasse e jogasse, a pedra caiu, fala, resolveu a tribo. 11 tribos estão livres, essa tribo aqui tem um problema. E depois, dentro da tribo, aí talvez usaria isso daqui para chegar família, clã e até chegar no indivíduo. É muito provavelmente o caminho que seguiu. A gente tem que fazer isso hoje? Amanhã, eu vou comprar um carro. Aí você pega lá, Urim e Tumim, hoje é cara e coroa, né? Você fala, Senhor, se cair cara, eu compro, se cair coroa, eu não compro. Aí começa a farra, não é assim. Eu já usei, não de Urim e Tumim, tá bom? Vou explicar para você. Quando nós fomos ter a nossa primeira filha, estava no embate qual seria o nome. E eu falei, eu quero esse nome, a minha esposa falou, eu quero esse outro nome. E aí, quem decide? Eu poderia, como marido, falar, não, a decisão é minha, sou o líder da casa, vai ser esse daqui. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, escreva o nome, eu vou escrever aqui, pegamos o papelzinho e colocamos dentro de um lugar. E falei, nós vamos tirar 3 vezes esse papel. Então é Urim e Tumim 3 vezes, tá bom? Mais ou menos assim. E eu falei, o nome que sair mais vezes, ou pelo menos 2 das 3, vai ser o nome escolhido. E aí, então, lançamos o nosso, sei lá, Urim e Tumim paraguaio, sei lá como você quer chamar, e saiu o nome da nossa primeira filha. Então, ela podia se chamar Samara ou Sofia. E nós fizemos assim. Tudo bem? Pastor, eu quero escolher, eu posso fazer desse jeito? Faz o jeito se quiser. Agora, eu fico fazendo isso todo dia? Amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo? Não, eu não vou fazer isso aí, tá bom? Eu quero namorar, é esse ou aquele? Primeiro você tinha que colocar o Urim e Tumim para saber, eu devo namorar? Ninguém põe isso, né? Só põe, qual eu escolho? Isso aí é malandragem, mas é outra história, não tem tempo de explorar isso aqui. O fato é que, então, Deus vai revelar para eles, veja, Deus não... Uma dúvida dos estudiosos é a seguinte, por que Deus não revelou para Josué diretamente quem era? Deus já não sabia? Porque que negócio aí, se reúne as tribos, manda se santificar, amanhã vem todo mundo, vai direto e fala, Josué, vai lá, busca o camarada lá, eu sei quem é essa pessoa, traz aqui, elimina do meio de vocês esse mal. Por que Deus não fez isso? Porque Deus queria fazer Israel passar por todo o processo, aprendendo que eles eram um único povo. Era um processo didático. Essa estratégia de fazer um processo para descobrir quem está errado, ela vai ser repetida no Novo Testamento com Jesus.
Jesus sabia quem era o traidor, não sabia? Mas ele chega na ceia e fala: um de vós vai me trair. Por que ele não falou: você vai me trair? Por que ele não fez isso? Quando ele falou: um de vocês vai me trair, o que aconteceu imediatamente na reunião? Lembra o que aconteceu? O texto fala que todos se entristeceram e um a um passaram a perguntar para ele: mestre, acaso sou eu? Todos perguntaram, inclusive adivinha quem? Judas, na cara de pau, olhou para Jesus e falou: mestre, acaso sou eu? O que você esperava que Jesus fizesse? É você mesmo, Judas. Todos eles estão fazendo uma reflexão. Deus está ensinando que o potencial para desobediência, o potencial para fazer aquilo que é ofensivo a Deus está em todos nós. Todo mundo tem esse potencial. Judas era o traidor escolhido, mas naquela noite todo mundo ia abandonar, todo mundo ia dar as costas. Então é preciso que você aprenda que Deus queria que o povo de Israel passasse por todo o processo. E por quê? Eu gostaria que por um instante vocês imaginassem como foi a noite do povo. Josué avisou: santifica-se, amanhã Deus vai apontar o culpado. Isso correu pelo arraial, todo mundo está sabendo. E, gente, aquela noite deve ter sido uma noite fantástica. Você pode imaginar os pais reunindo os filhos em casa, um olhando para o outro, o pai virando e falando: foi você, me fala. Foi você, um olhando para o outro e todo mundo querendo saber, e o filho chorando: não, pai, não fui eu. Mas você sabe quem foi? Eu não sei. E no arraial todo, no acampamento todo de Israel, deve ter sido uma noite de quebrantamento e choro profundo. Uma noite de profunda análise. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, e o texto bíblico fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Foi uma noite de autoexame. E, gente, a espada já estava colocada. Deus falou: amanhã haverá uma tragédia aqui. Eu vou apontar quem é. Reúne todo mundo porque eu vou apontar. Deus podia ter resolvido, mas deixou todo mundo passar pelo processo. Sabe por quê? Acredita-se que Deus, nesse processo didático, queria que as pessoas se examinassem e houvesse choro, arrependimento, transformação. As famílias se unissem. E quando descobriu, o pai e a mãe falaram: nós não fomos nós. Eles agradeceram a Deus, falaram: Deus, obrigado, porque não foi a nossa casa. A nossa casa está em ordem. Não sabemos quem foi, mas aqui está em ordem. Já pensou que legal se todas as famílias fizessem esse tipo de avaliação? O ano terminou. Acabamos de virar do ano. Você se reuniu com a sua família em algum momento e falou assim: vamos avaliar o nosso ano? Estamos bem com Deus? Está tudo certo? Alguém de nós aqui está falhando? Não estou falando que todo mundo é imperfeito, mas estou falando: está alguém aqui em aberta desobediência a Deus? Essa reflexão é importante. Deus deixou o povo ter que passar por esse processo. Choro, questionamento, para quê? Para que você saiba que Deus é luz e nele não há trevas. Eu e você temos que saber que todas as coisas estão patentes diante dos olhos dele. Ele não quer que a gente viva em trevas. Ele quer que sempre, rotineiramente, a gente se aproxime dele falando: Senhor, sou eu? O que está acontecendo na igreja é minha culpa? O que está acontecendo na minha casa sou eu? Senhor, as coisas não dão certo, o que eu estou fazendo de errado? Tem algo? E essa reflexão dinâmica é linda, porque ela trabalha. No final, existe uma outra possibilidade. Então, veja, Deus queria que o povo aprendesse o senso de grupo. Em segundo lugar, Deus deu oportunidade para que eles fizessem uma autorreflexão. E uma possibilidade também aqui, que não, o texto, embora o texto não fala isso, existe a possibilidade de que Deus estava dando a oportunidade para Acã se arrepender. Avisa o povo: amanhã. Você pode imaginar como foi a casa de Acã naquela noite? Será que alguém perguntou? É a gente? Foi aqui? Será que os filhos não sabiam? Será que Acã realmente conseguiu entrar na sua... Não eram tendas grandes, era uma tenda, uma barraca. Será que ele conseguiu entrar na barraca, descobrir o solo, o tapete, alguma coisa que tivesse ali, cavou, enterrou o ouro, a prata, a capa, sem que a esposa soubesse, sem que nenhum dos filhos soubesse? Será que ele fez tudo isso num segredo absoluto, guardou? Ou será que ele não falou para a família: ó, nós estamos bem, quando tudo isso acabar e chegarmos numa cidade e nós fomos estabelecidos, não vamos começar do nada, eu já garanti o nosso futuro, está tudo em ordem. O fato é
que é possível que Deus deixou com que Acã, naquela noite, tivesse a oportunidade de confessar. E talvez ele tivesse encontrado misericórdia. Mas sabe o que Acã fez? Ele deixou o processo ir até o fim. Tudo. Ele sabia que era ele. Sabia que Deus avisou que vai revelar no dia seguinte. E ele não falou nada. Começaram então a sortear. Se você olhar o texto, olha o verso 15. Aquele que foi achado com a coisa condenada será queimado. Foi avisado. Então Josué, verso 16, se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos. Cada uma das tribos se aproximou. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Podia ter caído em outra tribo, né? Viu a tribo que caiu? A tribo da onde viria o Salvador. É no meio dessa tribo que estava Acã. E o texto diz assim: e fazendo chegar a tribo de Judá, fez com que caísse sobre a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Essa altura, você pode imaginar como estava Acã? Aquilo vai afunilando. Está chegando. Em qualquer momento ele podia falar: Josué, não, para pessoal, pode parar o processo. Fui eu. Eu quero confessar o que eu fiz. Ele vai confessar o pecado depois de ser apanhado. E eu quero que você aprenda o seguinte: gente que confessa o pecado só depois de ser apanhado é mais suscetível a cair em descrédito. Vou repetir para você. Uma pessoa que confessa um pecado porque foi apanhado, não estou dizendo que é ilegítimo, que não tem valor, estou dizendo que essa confissão, ela carece de crédito. É muito mais fácil quando uma pessoa vai lá e diz o que aconteceu. Olha o texto aí. Fazendo chegar, verso 17, a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Verso 18. E fazendo chegar sobre a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Em outras palavras, a casa caiu. Foi, chegou em Acã. Quando chegou em Acã, Josué fala para ele assim: olha, dê glória a Deus. O que ele está falando aqui, dê glória a Deus? Glorifica a Deus. Alguns dizem que a ideia aqui pode ser de muitas formas. A primeira seria a ideia: glorifica a Deus, porque você sabe que Ele sabe o que você fez. Dá glória a Ele, porque Ele revelou. Você está vendo que Ele é Deus. O que estava escondido, Ele viu. Outros dizem que Ele está falando: dá glória a Deus, porque daqui a pouco você vai se encontrar com Ele. Se acerte. Coloque em ordem. Vocês já viram filmes de execução? Pena de morte? Pouco antes da execução, quem vai visitar o preso? Nunca assistiram filme de execução? Quem é que vai lá? Você tem a sua última refeição, alguém vai lá levar uma comida. E antes dele sair da cela e ir para o lugar para passar pela sentença, normalmente vem alguém religioso. Alguém que fala: você quer acertar alguma coisa, quer falar com Deus, quer não sei o quê. É dado para a pessoa o último momento de falar: põe em ordem, porque você vai partir. Põe em ordem as coisas. E Josué pode estar falando assim: glorifica a Deus, conta o que você fez, não me esconde, porque Ele já revelou que foi você. Anos atrás, eu ouvi a história de um pastor que passou por uma situação peculiar. Uma esposa foi até o gabinete desse pastor e falou: pastor, eu quero fazer uma queixa contra o meu marido. E o pastor então disse: pode falar, irmão, o que aconteceu? O meu marido está me traindo. E o pastor falou: olha, é uma acusação muito grave que você está fazendo. Você tem certeza? Ela falou: tenho certeza absoluta. E você tem alguma prova? Ela falou: não tenho nenhuma prova, é coisa de mulher. Eu sei que ele está fazendo, mas eu não tenho prova. E o pastor falou: olha, ok, não vou dizer que você está mentindo, mas eu não posso fazer nada baseado na sua intuição feminina, porque você acha que ele está fazendo, eu não posso fazer nada. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o seu marido aqui para uma conversa. Então, foi agendado um horário, o marido veio. E o pastor, então, começou a relatar e falou: olha, a sua esposa esteve aqui, ela me procurou, e ela está suspeitando de que você está tendo um caso extraconjugal. Isso é verdade?
E o marido então olhou para o pastor e falou: pastor, minha esposa fez isso? Fez isso. Pastor, não é nada disso. Ela sempre foi assim. Desde a época que a gente namora, ela sempre suspeita de tudo. Eu nem posso conversar, eu não podia conversar com as irmãs da igreja, que logo na cabeça dela, ela imaginava alguma coisa. Ela sempre, ao longo de todos esses anos de casado, ela sempre imagina coisa onde não tem. Pastor, eu juro aqui, diante de Deus, que eu sou um marido fiel, que eu a amo, que eu não estou traindo ela. Isso é coisa da cabeça dela. Ok. Pastor é Deus? Não tem como saber. Ele ouviu aquela história toda e falou: olha, ok, então siga com a vida, mas eu queria que você falasse: não, pastor, não se preocupa, eu vou tomar mais cuidado para não dar a ela entendimentos errados, mas isso é tudo coisa da cabeça dela. E sabe uma coisa que acontece com os pastores ao longo do ministério? Você aprende, você desenvolve certas técnicas para descobrir quem está mentindo. Faz parte do trabalho pastoral. Já vou avisando você, quando você vem conversar, pastor, eu quero agendar o horário. O pastor está fazendo uma leitura de muitas coisas. Ele está olhando, ele está ouvindo você, então os olhos dele estão olhando coisas, ele está em oração, falando, você revela, ele está procurando alguma coisa. Se você está com tique, se começa a escorrer uma gota de suor, se a boca está seca, se há tremor, ele está observando, ele está olhando, ele está ouvindo tudo o que você está falando. Pode ser que é só um nervosismo comum, mas o fato é que no ministério, os pastores, com o tempo, começam a desenvolver essa habilidade. E se eu vou agregar essa habilidade, existe uma outra habilidade no ministério pastoral, que é perceber que tem alguma coisa errada, mesmo quando você não sabe que tem. Mas você fala, tem uma coisa errada. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, e eu começo a orar, Senhor, eu não sei, o rebanho é seu, mas tem alguma coisa. E eu vou dizer para vocês, ao longo do tempo que eu estou no ministério, até hoje não falhou. Nenhuma vez. Não que eu sabia o que era, mas fala, tem algo aí. Eu não sei, mas tem. E passava o tempo, aparecia. Eu falava, sabia que tinha. Como? Não sei. Talvez Deus faz isso com os pastores. Fala, tem alguma coisa aí. Às vezes mãe não tem isso aí também? Fala, você fez uma coisa errada, não fez? O filho fala, não. A mãe olha, tem alguma coisa aí. Eu não sei o que é. O que você aprontou? Nunca falou assim para alguém? Só de olhar para o rosto e falar, o que você aprontou? E você fala, nada. Esposas nunca falaram para o marido isso aí, ou vice-versa? Amor, eu te amo. Hã? Eu também te amo. Está querendo o quê? Ok? Nós começamos a desenvolver a habilidade de entender. E o pastor, então, falou, ok. O homem foi embora. Certamente aquele homem passaria por um detector de mentiras até do FBI. O homem era bom. E ele falou, quando eu digo passou por detector de mentiras, digo, não havia nenhum sinais de que estava mentindo. 30 dias depois, a esposa então procura esse pastor e fala, pastor, eu quero falar com você sobre o meu marido. O pastor falou, de novo, agendou o horário, ela veio. E falou, está aqui a prova que você queria. E apresentou uma série de mensagens, era tão antigo isso que não tinha nem WhatsApp na época, era só mensagem de texto. Está aqui a troca de mensagens de texto entre o meu marido e a sua amante. Uma vasta evidência ali. O pastor falou, irmã, não fale nada para o seu marido, eu vou chamar ele para conversar. Então ligou para ele, marcou um dia, ele veio de novo para conversar, e quando sentou lá, o pastor falou para ele assim, olha, eu queria falar com você sobre aquilo que nós conversamos a outra vez. A sua esposa esteve aqui para falar comigo. E o homem virou e falou, pastor, minha esposa esteve aqui de novo. Eu já falei, pastor. Eu já falei. Eu sou um homem fiel, eu não faço nada de errado. Isso é coisa da cabeça dela. E ele começou a falar tudo aquilo de novo. E o pastor deixou ele falar tudo. Falou, olha, pastor, eu não sei mais o que fazer para fazer com que ela acredite. Eu sou um homem íntegro, eu não fiz isso que ela está falando. O pastor puxou um papel e falou, olha, ela trouxe tudo isso daqui. Ele olhou, pastor, eu estou arrependido. E começou a chorar. E se arrependeu no pó e na cinza. E disse, pastor, a carne é fraca. E quando ele começou a chorar, a percepção do pastor foi a seguinte, por que essa mudança daquele homem que não tremia, convicto, quando a mensagem apareceu, quando o Urim e Tumim caiu sobre ele, se dá para entender isso aí, quando fechou o ser, que a luz caiu sobre ele, imediatamente ele chorou e falou, eu estou arrependido.
Dá para dizer que essa confissão é verdadeira ou falsa? Cuidado, não dá para dizer se é verdadeiro ou se não é. Mas a confissão, porque a pessoa foi apanhada, é uma confissão que ela carece um pouco mais de credibilidade. Será que ele confessaria sem ter sido apanhado? Será que ele procuraria a liderança da igreja e falaria, olha, por favor, aconteceu isso? Recentemente, se alguns de vocês conhecem, um pastor, não vou citar o nome dele, mas um pastor norte-americano, que não teria problema citar o nome dele, porque foi até público, a igreja colocou uma nota, ele procurou a igreja, este pastor procurou a igreja e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. E a igreja o afastou, um homem fantástico, um homem de Deus. Eu tenho literatura que eu leio sobre ele, literatura escrita por ele. No seminário, vários pastores beberam, um homem que estava há 40 anos no ministério. Ele tropeçou nessa área, a igreja se reuniu e fez uma nota pública. Mas tudo aconteceu porque ele desencadeou o processo. Ele chamou os líderes da igreja e falou, aconteceu isso, isso, isso. Não aconteceu tão grave, mas a insinuação, tudo aquilo para ele era o suficiente. Ele falou, está aqui, aconteceu isso, eu quero colocar em limpos, tudo em ordem aqui. Muito bem. Eu quero que vocês entendam aqui, volte para essa história e pensem um pouquinho sobre o pecado de Acã. Não é certo dizer que uma pessoa que é apanhada no delito e confessa, esse pecado não é perdoado. Muito cuidado. Eu tenho ouvido pessoas sem a seguinte tendência. Se a pessoa confessou voluntariamente, essa é a melhor confissão, sem dúvida nenhuma. Confessou voluntariamente é uma prova brutal de arrependimento. Ninguém apanhou, foi lá. É o ladrão ir na delegacia e falou, vim aqui confessar um crime. Fiz isso, isso e aquilo. É outra história, é outro mundo. Mas quem confessa também porque foi apanhado, cuidado. Nós não temos autorização bíblica, nem base bíblica para dizer que uma pessoa que confessa depois de ser apanhada não se arrependeu. Na história, nós temos o caso de Davi. Quando é que Davi confessou? Davi, ele adultera com Batseba, ela fica grávida, para sair do problema ele manda matar Urias, manda a carta para matar Urias, aí Natã vai lá falar com ele, 2 Samuel capítulo 12. Enquanto ele conversa com Natã, olha, tinha um homem pobre, um homem rico, um homem pobre só tinha uma ovelhinha, ele conta toda uma história, e no final ele vira para Davi e fala, Davi, o homem rico pegou a única ovelhinha do homem pobre, matou a ovelha e serviu para os seus candidatos, para os seus convidados. O Davi ficou furioso e falou, o homem que fez isso vai restituir. O homem que fez isso vai ser punido. E aí Natã põe o dedo no nariz dele e fala, você é esse homem. Davi confessou voluntariamente? Quando é que ele confessou? Quando você lê o Salmo 51, ele fala, Senhor, pequei. Sabe quando ele confessa? Depois que ele é apanhado. Tudo bem, então a Bíblia tem base bíblica sim, para pessoas que foram apanhadas e caíram em si. Mas a suspeita sempre vai ser maior sobre quem age dessa maneira. O nosso problema não é o pecado, o nosso problema é encobrir o pecado. Nós precisamos confessar, Deus quer que a gente confesse, Ele sabe que a gente peca. Ele não tem a menor dúvida de que nós pecamos. Ele quer saber o que você faz quando você peca. Se você olhar para o texto vai continuar assim. Verso 20. Então respondeu Acã a Josué e disse, agora ele vai dar glória a Deus, olha o que Acã faz. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E fiz assim e assim. Está na sua versão? Está escrito assim? E fiz assim e assim? Não, como é que está na sua, Davi? O que fiz foi o seguinte, Acã foi surpreendido pela revelação de Deus. Josué fala, dá glória a Deus e me conta o que você fez. Ele fala, bom, o que eu fiz foi assim, assim. Agora, ele vai passar a descrever o seu pecado, mas ele vai descrever com um requinte de detalhes impressionante. Ele vai dizer assim, verso 21. Fiz assim, assim, 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, 200 ciclos de prata é 2,5 kg de prata, é bastante prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, ou seja, 600 gramas. Vamos arredondar. Ele viu uma capa babilônica, linda, uma boa capa, ele viu 2,5 kg de prata e ele viu meio quilo de ouro. O problema não era ver. O texto fala aqui, depois que ele viu, ele diz no verso 21, cobicei-os e tomei-os.
Gente, aqui é uma descrição perfeita do Éden. Você lembra o que aconteceu com Eva? Vendo Eva que a árvore era boa e agradável, ela deseja e ela toma. É o mesmo que Acã fez. Todos nós, ninguém aqui pode evitar ser tentado. Os olhos, eu falei há algum tempo atrás que o nosso coração se enche pelos olhos e pelo ouvido. Cuidado onde você coloca os seus olhos. A Bíblia não condena você olhar uma vez, ela sempre vai lidar com o problema de você fixar os olhos uma segunda, uma terceira vez. Todos os homens que estão aqui, nenhum de nós pode impedir que uma mulher sedutora, uma mulher atraente, passe na sua frente e te seduza com o corpo ou com uma atitude. Mas depois desse primeiro impacto, porque não tinha como evitar, seguir com os olhos, ficar cobiçando uma segunda, uma terceira vez, esse é o problema. E hoje, esse pecado dos olhos é um pecado que vai muito além, porque hoje nós temos na palma da mão algo para você olhar. Com um clique, os seus olhos vão cobiçar e vão acessar o que quiserem, homens e mulheres, o que quiserem. Recentemente, uma pesquisa, não sou lembrado da fonte, foi feita uma pesquisa entre homens e mulheres para descobrir quem entre homem e mulher, qual deles consumia mais material imoral ou pornográfico. E está se descobrindo que o consumo está igualando. Homens e mulheres estão consumindo imoralidade de forma igual. Por quê? Porque todo mundo tem um aparelhinho que no segredo do quarto, do carro, de uma sala, é um clique só. Ninguém vai ver. Aliás, os próprios celulares, os próprios navegadores apresentam para você o que é chamado navegação segura, anônima, que não vai ficar com o histórico de navegação. Você pode criar nicknames, contas falsas. Ninguém vai chegar até você. E nessa roupagem você tem dentro da igreja homens e mulheres imorais, pessoas lutando com o pecado de pedofilia, pessoas lutando com cobiça. E não é cobiçar só no sentido imoral, é cobiçar, ver a pessoa tirando aquela foto, ostentando um carro bonito, a pessoa cobiça, eu queria ter aquele carro. Eu queria ter aquela vida. Olha as viagens que a pessoa faz. E a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne vai tomando conta, porque você tem um aparelhinho na sua mão que faz isso com você. E Acã diz isso. Eu entrei, vi, e a capa era muito bonita. Havia muito ouro e prata. Eu cobicei. Eu olhei uma segunda vez e eu peguei. Quando ele pegou, ele sabia que era errado. Como é que eu sei que ele sabia que era errado? Ele escondeu. Ele não saiu dali e falou, José, eu peguei isso, posso ficar? Ele já saiu da barraca de Acã, ele já saiu de uma das casas de Jericó com isso enrolado, escondido. Será que ele entrou sozinho na casa? Será que não tinha ninguém com ele? Será que ninguém o acompanhou, ninguém viu? Tudo isso aqui é cercado de mistério. O texto continua. Então, verso 22. Então nós vimos aqui a descoberta. Deus apontou. Desobediência levou à derrota, a derrota levou ao desespero, o desespero levou à direção, Deus apontou um caminho, na direção Deus traz a descoberta mostrando esse é o pecado, está aqui, o pecado e o pecador. E agora o desfecho da história vai caminhar dizendo, então Josué, verso 22, Josué mandou mensageiros que foram correr na tenda e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Veja, queridos, Acã faz uma descrição precisa. Eu peguei isso, ele não só descreveu o que pegou, ele descreveu até o peso. O cara era bom, ele pegou e falou, tinha tantos gramas disso, daquilo, um detalhamento. Isso mostra que o arrependimento dele era verdadeiro. Há pessoas que são surpreendidas do pecado e quando vão confessar o pecado, são super genéricos. E não quero que você pense em alguém, eu quero que você pense em você. Nós pecamos, e quando a gente vai, por exemplo, a gente peca no varejo, em coisinhas pequenas, e a confissão é no atacado. Chega na hora de dormir e fala, Senhor, me perdoa pelos todos os pecados do dia. Pronto, resolveu. Já fez isso? Senhor, perdoa os pecados dessa semana. Espera aí, Deus não quer isso, Deus quer que você pare, e que você fala, Senhor, hoje pela manhã eu fiz isso, hoje à tarde eu fiz isso, hoje à noite eu fiz isso. Por que você acha que os judeus tinham o hábito de orar 2, 3 vezes por dia? Porque era uma avaliação curta. Levanta de manhã, ora, Senhor, eu vou começar o dia, tem misericórdia de mim. Chegava no meio-dia, orava a Deus, avaliando o que aconteceu pela manhã.
Talvez um exemplo muito fácil de você entender isso nós estamos na época de chuva. E recentemente vocês viram como alagou a nossa cidade aqui. Sabe o que acontece? As pessoas jogam lixo em muitos lugares, pontos errados, e aí a água vem e o lixo vai indo para um bueiro. Muitas vezes aqui na frente do bueiro da igreja, eu já vi assim, acontece alguma coisa, tem lixo na rua, o lixo vem e ele vai parando na grade do bueiro. E aí vem outro lixo e vai parando na grade do bueiro, vai parando na grade do bueiro, até que a tampa do bueiro, ela é completamente fechada, então a água transborda e passa. Deixa eu te mostrar o que é o pecado. Se você não confessa os seus pecados constantemente, o dia todo, é o lixo que vai acumulando. Ele para um pouquinho. Daí você peca de novo, para mais um pouquinho de lixo, mais um pouquinho de lixo. Aquilo está transbordando, não tem mais para onde ir, está lá. Aí você vai para Deus, quando você lembra, né? E fala, Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz. Não é assim que funciona. Certa vez Davi falou, Senhor, me perdoa dos pecados que me são ocultos. Sabe o que são pecados ocultos? Eu e você pecamos muitas vezes e não pedimos perdão. E aqueles pecados, eles ficam numa prateleira. Ou se eu for usar a mesma analogia, eles ficam na tampa do bueiro. Eles não somem, não. Você esqueceu, mas o Espírito Santo não esqueceu, eles estão ali. E é você que tem que chegar a Deus e falar, Senhor, eu falei com os meus filhos, eu falei isso. Senhor, hoje eu postei uma coisa que não deveria postar. Senhor, hoje eu vi algo que eu não deveria fazer. Eu falei, eu prometo que amanhã eu vou tirar aquela postagem. Eu prometo que eu vou bloquear aquela pessoa que está fazendo isso comigo. Eu prometo, e aí vai. E nós temos que aprender isso. Deus quer que você, todos os dias, antes de dormir, faça uma avaliação do seu dia e fala, Senhor, me perdoa por isso. Para no dia seguinte, a tampa do bueiro está limpinha, irmãos, porque virão novos pecados. Se você não orar assim, lamento. Acã dá um show nisso aqui. Eu fiz isso. Tantos quilos em tal lugar, tudo certinho. O homem foi lá, ninguém ficou buscando. Segunda coisa importante, é preciso que você aprenda com Acã a não terceirizar o seu pecado. Você sabe que Acã poderia dar muitas desculpas. Não tenho a menor dúvida que Acã poderia e teria alguns argumentos. Ele podia falar, você sabe por que eu peguei? É o seguinte, Josué, desde que eu saí do Egito e as lutas que nós vamos passando, a minha esposa fica me cobrando por uma roupa nova. E eu não tinha. Quando eu vi aquela capa, era a chance de eu fortalecer o meu casamento. Então, olha, que Deus não me leve para o leviano. O que eu peguei era para abençoar alguém. Ou então, Josué, você sabe quanto ganha um salário? Quanto ganha um soldado? Você não sabe, você é general. Você não tem esse problema. Olha o que eu recebo, por isso eu peguei. Porque essa é a desculpa que os crentes dão para Deus. Sabe por que eu peguei, Deus? Porque eu ganho pouco. Deus, eu ganho tão pouco na minha empresa, por isso que eu desviei, por isso que eu aceitei aquele suborno. Deus, sabe por que eu fiz isso? A minha esposa me cobra, o meu filho me cobra, a minha família me cobra, meu marido me cobra, então eu peguei. Eu fiz isso por causa do governo. Pode transferir para quem você quiser. Acã vai para Deus e fala assim, eu pequei contra Deus. E eu fiz isso. Gente, ele dá detalhado tudo. Os homens foram, acharam num instante tudo, está debaixo, está tudo guardado, vai lá e pega direitinho, uma confissão fantástica. Precisamos aprender. Por fim, o texto termina dizendo, o último D, desobediência leva à derrota, a derrota leva ao desespero, o desespero leva a uma direção de Deus, a direção de Deus te leva a uma descoberta, você descobre o seu pecado e confessa, e veja, apesar do pecado ser confessado, o pecado então precisa ser punido, há uma disciplina sobre isso. E o texto termina aí com a disciplina no verso 22. Então Josué enviou mensageiros, foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel. Israel todo está reunido vendo. Ok? E a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-os até o vale de Acor. Há um trocadilho na língua hebraica entre a palavra Acã e Acor, tá bom? A palavra Acor significa desgraça, perturbação. Tanto que no verso de baixo, olha o que diz o trocadilho na língua hebraica no verso 25. Disse Josué, por que nos conturbastes?
Acã, por que você trouxe perturbação? Como você trouxe perturbação, nós vamos levar você ao vale da perturbação. Você nos perturbou, nós vamos perturbar a sua vida. E nós vamos perturbar trazendo uma disciplina. E o texto diz assim: o Senhor hoje te conturbará, porque você perturbou o seu povo, e a glória do nome de Deus, o Senhor trará perturbação à sua casa. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os com fogo. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, apagou-se a ira do Senhor, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Eu sei que você no coração já começa a pensar, mas muito severo. Deus matou tudo. Deixa eu estabelecer para você alguns critérios rápidos. Em primeiro lugar, a lei mosaica estabelecia que se você matar uma pessoa, você era réu de morte. Sabe quantas pessoas morreram por causa de Acã? Lembram quantos homens morreram? 36 homens morreram. Havia 36 viúvas, 36 órfãos, famílias enlutadas. A sentença era a pena de morte. Ele não escaparia disso. Talvez se ele tivesse confessado, eu não sei o que aconteceria. Mas aqui, a sentença seria a morte. Uma outra dúvida que surge, hoje pela manhã alguns me perguntaram sobre a dispensação de Deus, eu não vou ter tempo de explicar, mas Deuteronômio 24, Deus já dava indícios de que cada pessoa seja responsabilizada pelo seu pecado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: muito provavelmente a família de Acã estava envolvida. Os filhos sabiam, a esposa sabia. Não era uma coisa, só ele, não, sabiam. As pessoas estavam acobertando. Por quê? Deuteronômio, eu vou ler. Deuteronômio 24 diz assim, verso 16. Moisés escreveu isso há pouco tempo. Josué não ia fazer o contrário. Deuteronômio 24:16 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual levará o seu próprio pecado. Moisés falou: os filhos não vão morrer pelo pecado do pai. Então, quando os filhos estão morrendo, eles estão morrendo por que pecado? Havia um conluio familiar. As pessoas se juntaram e falaram: pai, fica tranquilo, a gente vai esconder. Eu cavo um cobre, ninguém conta para ninguém. Deus falou: vai morrer todo mundo, todos. Ninguém vai escapar daqui. E eu quero terminar dizendo para você sobre o ensinamento de tudo isso. A confissão foi legítima. Apesar da confissão ser legítima, é preciso que você saiba que Deus leva a sério a disciplina sobre o pecado. Pela manhã eu disse que os reformadores, na época de Lutero, definiram que uma igreja bíblica era uma igreja com boa pregação, uma pregação bíblica, era uma igreja que seguia as ordenanças, batismo e ceia, e ela aplicava, depois de um tempo, eles entenderam que tinha uma terceira perna, que era aplicar disciplina. Pode sair por aí, rode as igrejas que você quiser. Veja quantas igrejas hoje aplicam algum tipo, qualquer tipo de disciplina bíblica. Não adianta ter um púlpito bom, se a igreja não se preocupa com a santidade daqueles que compõem essa igreja. Não adianta ter um púlpito bom, a pregação boa, conforto e tudo mais, se dentro da igreja o pecado está encoberto e enterrado. Que haja temor, que haja santo temor no nosso coração. Nós todos, sem exceção aqui, pastor e membros, Deus está olhando. Ele sabe dos seus pecados ocultos e dos meus também. Que nessa noite, no começo desse 2025, você avalie sua vida e que haja contrição e arrependimento, e você não espere que Deus chegue até você, mas que você vá até Ele e fale: Senhor, sou eu. Durante 2024 eu escondi muitas coisas, Deus perdoa-me. Senhor, tem coisas que meu marido não sabe. Talvez hoje haja uma noite de confissão na sua casa. Talvez filhos tenham que procurar os pais e falar: pai, mãe, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu estou fazendo. Talvez haja uma confissão de pais para filhos, ou de cônjuges, e vão conversar falando: eu estou pecando, ajuda-me. Queridos, alguns meses atrás, um homem me procurou nessa cidade, não é da nossa igreja, e ele chorava como uma criança na minha sala. Eu deixei ele se acalmar e no final ele falou assim: olha, pastor, eu não sei mais o que fazer, eu estou tão preso na pornografia que eu não tenho mais rumo. O meu casamento está se desfazendo, os meus filhos, eu não sei mais o que fazer. E eu disse para ele: você já conversou com o seu pastor? Ele falou: não. Eu falei: por quê?
que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem o que eu sou? Sabe com que ele estava preocupado? Havia um pecado, havia um arrependimento sincero, desejo de mudar, mas havia ainda um encobrimento. Você não precisa externar publicamente, mas está na hora de você procurar quem de direito e falar: me perdoa, ajuda-me. Enquanto debaixo da sua tenda estiver a capa, a prata e o ouro, sua vida não prospera, e a vida da igreja sofre por sua causa. Que Deus traga temor para você. Os anos passaram, não sabemos quando a composição do livro foi encerrada de Josué, mas quando o livro terminou, as pessoas passavam pelo Vale de Acor e perguntavam: o que é esse monte de pilhas aqui? E o pai pegava o filho e falava: filho, senta aqui, deixa eu te contar para você uma história sobre um homem chamado Acã. Ninguém sabe onde o Vale de Acor está hoje, e nem precisa saber, porque Deus deixou aqui, o alerta. Quem esteve aqui no culto da virada do ano, viu que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, estas coisas foram escritas para a nossa advertência, para que aqueles que pensam estar em pé, não caiam. Meus irmãos, primeiro culto desse ano, o ano inteirinho pela frente, que Deus ajude você a cavar sua tenda e falar: Senhor, aqui estão os pecados, livra-me disso. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus de graça, primeiro domingo desse ano, nós somos tão falhos, tão imperfeitos. O Senhor é santo, o Senhor é digno. Nós vamos terminar o culto celebrando a ceia do Senhor e queremos já aproveitar esse momento para fazer um autoexame. Um autoexame. Cada um de nós. Não queremos que ninguém nos examine, nem pode ser dessa maneira. Mas que cada um de nós, Senhor, abra a tenda do coração e tire tudo aquilo que está escondido, aquilo que é sujo, as coisas contaminadas. E com um choro na alma, não nos olhos, na alma, diga: Senhor, aqui está o que eu tenho escondido. Aqui está o que ninguém sabe, a minha família não sabe, a minha esposa, ninguém sabe, Senhor. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar que aquilo que é escondido das pessoas é visto pelo Senhor. E talvez essa seja a minha noite, a minha madrugada, como foi Acã. Em qualquer momento poderia ter confessado. Que ninguém aqui brinque esperando pela manhã até que o Senhor venha com juízo. 2000 anos atrás, Jesus veio a este mundo, viveu e morreu por nós. Cordeiro santo, justo, digno. Que a morte dele não seja em vão, que a gente não viva uma vida emporcalhada, um cristianismo falso. Digno é o Cordeiro, Senhor, de honra, glória, louvor, poder. Que a nossa vida seja isso. Que ninguém ouse sair daqui nessa noite sem tirar debaixo da tenda aquilo que está escondido e confessar, encontrando misericórdia. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.